E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um livro que é, olha, um clássico para quem quer organizar a vida financeira a dois. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. A ideia aqui é a gente entender de um jeito bem simples e direto como é que organizar o dinheiro pode, na verdade, fortalecer um relacionamento. Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar, né? Poxa, por que que dinheiro vira motivo de tanta briga entre casais? É um assunto que deveria ser sobre construir juntos, sobre parceria, mas que muitas vezes acaba virando um campo de batalha. E a verdade é que a raiz de muitos problemas de relacionamento está lá, escondidinha no extrato bancário. E olha só essa frase do autor que mata a charada. Em geral, o casal só fala sobre o assunto quando a bomba já estourou. E é exatamente isso. A conversa sobre grana quase nunca é para prevenir. Ela aparece na hora do desespero, sabe? Quando a conta já não fecha, a dívida chegou, aí não tem jeito, a briga é quase certa. E isso nos leva para a primeira grande sacada do livro, a de que o dinheiro é tipo um vilão oculto nas relações. O mais curioso é que o dinheiro raramente aparece com a cara de "Oi, eu sou o problema". Ele se disfarça, sabe? A falta de grana para sair para jantar, por exemplo, vira o quê? Ah, falta de romantismo. A dificuldade de comprar uma roupa nova vira, nossa, que desleixo. O problema real fica ali, escondido debaixo do tapete, enquanto o casal briga por outras coisas que, no fundo, são só a consequência. Para deixar isso bem claro, o livro traz o exemplo de três casais com três destinos bem diferentes. É muito interessante ver na prática como cada abordagem leva a um lugar totalmente distinto. Primeiro, a gente tem a Vitória e o Renato. Eles são o perfil a todo vapor. Desde o começo, eles juntaram tudo: conta, investimento, planejamento, tudo junto. Todo mês eles sentam, conversam sobre as finanças, ajustam as metas e o resultado? Zero dívidas, uma reserva bem legal e vários sonhos já realizados. Estão no caminho certo, sem dúvida. Depois vem a Ana Cláudia e o Pedro. Eles são o casal um puxando o outro. Sabe como é? Perfis diferentes. Ele é todo organizadinho com os números, ela já não curte muito. Mas eles acharam um meio termo para colaborar. Ele assume o controle, ela se esforça para ajudar. Mesmo com uma dívida ali, um empréstimo familiar, eles estão construindo um caminho seguro, um ajudando o outro a não sair da linha. E aí, a gente chega na Patrícia e no Sérgio, o perfil um tropeçando no outro. E olha que ironia. De todos os três, eles eram os que mais ganhavam. Tinham tudo para prosperar. Mas faltou diálogo. Cada um tomava suas próprias decisões, muitas vezes ruins, e o resultado foi briga atrás de briga e uma dívida gigantesca. Em vez de apoio, eles viraram um obstáculo um para o outro. E aí fica a pergunta no ar, né? Qual desses casais será que se parece mais com a realidade que a gente vê por aí? Parar para pensar nisso e identificar em que ponto se está já é o primeiríssimo passo para qualquer mudança. Tá, mas então, como é que se faz para não cair nessa cilada do terceiro casal? Bom, o livro diz que o segredo, a fórmula, é surpreendentemente simples. E a fórmula é essa aí. Parece até óbvio, não é? Mas é a base de absolutamente tudo. Gastar menos do que se ganha e investir essa diferença. A grande sacada é que enriquecer não tem tanto a ver com quanto se ganha, mas sim com como se gerencia o que se ganha. Essa disciplina de viver um degrauzinho abaixo e investir o que sobra que constrói a abundância lá na frente. E para fazer essa fórmula funcionar, tem uma regra de ouro: o princípio de se pagar primeiro. O que isso quer dizer? Que a grana do investimento não é o que sobra no fim do mês se sobrar. Não, ela tem que ser a primeira conta a ser paga. É a prioridade máxima. E para aplicar isso na prática, é bem direto. Primeiro passo, definir um valor ou um percentual para poupar todo mês. Segundo, o salário caiu na conta? Na mesma hora, esse valor vai direto para o investimento. E terceiro, e mais importante, o resto do mês se vive com o que sobrou. É uma virada de chave, uma inversão total de prioridades que, olha, muda o jogo. Beleza. Com a fórmula e o princípio na cabeça, vamos ver como montar um plano prático para o casal enriquecer junto. Essa parceria inteligente funciona em cima de 4 pilares. O primeiro é unificar as contas e cartões. Isso dá mais força na negociação e diminui taxas. Segundo, definir metas financeiras em comum, sabe? Sonhos de curto, médio e longo prazo, para todo mundo remar para o mesmo lado. Terceiro, tem que discutir o orçamento direto com regularidade. E por último, claro, tomar as decisões de investimento juntos. E essa dica aqui é simplesmente genial.
Planejamento financeiro não pode ser só sobre cortar gastos e sofrer, né? É fundamental criar uma verba para sair da rotina. O autor sugere incluir no orçamento um dinheirinho específico para investir no relacionamento. Ele até dá um nome legal: Finanças da Reconquista Diária. É aquela grana reservada para um jantar, uma escapada de fim de semana, o que for. E tudo isso nos leva para a grande conclusão, para o verdadeiro porquê de fazer todo esse planejamento. Porque no fim das contas, a gente não está falando só de acumular dinheiro. A gente está falando de comprar tranquilidade. É sobre ter aquela paz de espírito de saber que o futuro está encaminhado, sabe? Isso permite que o casal viva o hoje com muito menos estresse e com muito mais liberdade. E essa é a mensagem final, a mais importante. Planejamento financeiro não é sobre restrição, não é sobre se proibir de viver. É exatamente o contrário. É sobre conquistar liberdade. A liberdade de escolher, de poder construir aqueles sonhos grandes que são compartilhados. É sobre construir um futuro sólido, de mãos dadas. E para a gente fechar, fique essa provocação. Pensa aí, se dinheiro não fosse um problema de jeito nenhum, o que um casal sonharia em construir junto? Ter a resposta para essa pergunta bem clara na mente, bom, talvez essa seja a maior de todas as motivações para começar a planejar hoje mesmo.